Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio, estamos aqui com gameplay. Eu já tinha feito a parte introdutória e agora vamos começar o gameplay do The Adventures of Sherlock Holmes, que está aí atrás, tá aqui também, que ele é um paragraph game, um jogo de parágrafo, inspirado e baseado no jogo do Doctor Who Solitary Story Game. Esse é um jogo em que você interpreta o Sherlock Holmes desvendando casos e todos são baseados nos livros oficiais. É muito legal, é muito bacana. E esse vídeo aqui, ele é dedicado para a Tereza Cristina. Ela tá pedindo faz tempo. Por que eu demorei tanto para trazer? Porque esse jogo, ele é assim, depois que você começa, ele nem sempre dá para fazer em uma sentada só. Ele é um jogo que ele demora um pouquinho mais, então tem que dividir. Então eu queria fazer um mosquitinho voando aí. Eu queria fazer em uma semana em que eu tivesse certeza que eu ia conseguir dar continuidade. Porque toda vez que eu tentei com o Doctor Who, era em semanas que eu não sabia se eu ia conseguir, de fato eu não conseguia. E quando você deixa uma aventura desse tipo de jogo, paragraph game, não sei, parece que você perde um pouco a conexão, sabe? Porque é muito detalhe, vocês vão ver. Mas não é difícil, não. Então vamos lá, sem muita enrolação. Quem tiver em dúvida sobre como funciona, em linhas gerais, vai no vídeo 1, tá? Eu vou abrir uma playlist com as aventuras do Sherlock Holmes, tá bom? Então o primeiro passo é você montar o seu Sherlock Holmes. Ele já vem semi-montado aqui, ó, na seção R003, seu personagem. Então aqui está falando que o Sherlock Holmes, ele começa com Brain 9, né, que são os chamados qualities. Então são as qualidades. Ele tem 3 qualidades, que é Brain, que é a inteligência dele. Então é 9. Sendo que o mais alto que você poderia ter seria 12. Então ele é quase que o suprassumo da inteligência. Depois você tem Brown, que é as capacidades físicas do personagem. Toda a ação mais física e as lutas vão exigir esse Brown, que seria o corpo dele. E ele tem Brown 5. Então ele é muito inteligente. Agora na questão física ele está ali na média, assim, um pouquinho abaixo da média. E a gente tem a terceira quality, que é Bravery, que é a bravura ou coragem. E aqui ele tem 7, ou seja, ele é bastante corajoso. Então aqui temos as qualidades, que é Brain, Brown e Bravery. Esses números, gente, ele já vem no livro, tá bom? Aqui tá falando, né? Você tem Brain 9, Brown 5, 5 e Bravery 7. Cérebro 9, corpo 5 e coragem 7. Isso já vem definido. O que a gente escolhe são os traits. Seria quase que umas habilidades que a gente tem. Então, ele dá uma lista e a gente tem que escolher 3. Qual que é a lista? Ó, no começo, o que a gente tem disponível? Tá na mesma página, tá bom? A gente tem Aware, que seria percepção, né? Na verdade, Aware significa consciência, mas seria percepção. Carisma, lei britânica, disfarce, corrida, Fifth seria tipo subterfúgio, tracking, que é seguir pistas, science, ciência, literatura fantástica, armas e história. Então, de toda essa lista, a gente escolhe 3, tá bom? E esses são os traits, que a gente pode traduzir como umas habilidades, algo assim. Eu vou escolher o Aware, que seria o percepção, o Tracking, que é seguir pistas. Eu não consigo imaginar o Sherlock Holmes sem o Tracking, mas o Sherlock Holmes é seu, então você pode montar do jeito que você quiser. E também, eu acho que History, para mim é interessante, história. Então ele tem esses 3 traits, né? Percepção, seguir pistas e história. E esses são os traits. Além disso, eu tenho que anotar aqui, ó. No futuro eu tenho outros traits que eu vou ter acesso conforme eu vou aumentando as capacidades do meu personagem. Depois eu vou ter medicina, o Sherlock Holmes nunca pode ter, mas os companheiros dele, principalmente o Watson, tem vítima, que é uma coisa, addiction, aristocracy. Addiction seria vício. Existem traits negativos.
Victim é um. Addiction seria um vício, que o Sherlock Holmes tem vício nas histórias originais. Aristocracia e loucura. Então, por mais que sejam traços negativos, alguns desses, em alguns momentos ele pode ajudar. Por exemplo, tem aventuras em que essa loucura ela dá alguns vislumbres para o personagem. Além disso, a gente tem 4 pontos de sorte, que são os Lucky Points. O que são os Lucky Points? Eles são pontos que eu posso gastar para rerolar dados que eu não tenha gostado do resultado. Então, é um recurso aí que a gente pode gastar quando o negócio ficar muito feio, porque a gente tem um tempo, né? A gente tem um certo número de turnos para vencer o jogo. Quer ver aqui quantos turnos? Agora eu não lembro se é 10 ou 12. A gente vai chegar nesse ponto aqui. Deixa eu ver aqui exatamente quantos. Só uma pausinha aqui rapidinho. Isso, é isso mesmo. Tem a mesma quantidade do jogo do Doctor Who. Então você tem 12 turnos para resolver o caso. Senão o caso vai ficar sem solução. E pode acontecer muita coisa no meio do caminho. Inclusive o seu Sherlock Holmes morrer. Né? O mais interessante é que os casos, eles são um mix de tudo que foi publicado, que o Conan Doyle publicou, e os personagens também. Então, muitas vezes, você vai ter um caso que ele é baseado em determinado livro, só que aí o crime que foi cometido, ele faz referência a outro, e o vilão é de um terceiro conto. É muito interessante. É quase que um guia do Sherlock Holmes. Quem gosta do Sherlock Holmes e quer um guia de cenário, de personagens e tudo, é esse jogo aqui. Então já tem aqui minhas qualities, meus traits e meus lucky points. Eu vou deixar um passo aqui que é para o SM. Esse talvez seja o mais importante recurso que eu posso conseguir ao longo do jogo. O SM é o Solve Modifier. Ele é o modificador de resolução. Quando eu achar que quando eu já saber quem é o vilão, saber o motivo dele, eu posso tentar prender ele. Então, quanto maior for os pontos de Solve Modifier, maior vai ser a chance de eu conseguir pegar ele com certas vantagens, tá bom? Mas isso geralmente é lá depois do turno 9, se a gente tiver muita sorte, 7. Esse é um jogo bem difícil, ele é muito mais difícil do que o do Doctor Who. Assim, eu falo de conseguir o objetivo, não de regras, ele é bem mais simplificado. Estamos montados aqui, então vamos já começar. Como é que funciona, gente? Aqui eu vou fazer, nesse primeiro gameplay, eu vou fazer 1 ou 2 turnos para vocês verem. E o que a gente faz em 1 ou 2 turnos é o que se repete ao longo de 12 turnos. Então, o primeiro passo é a gente escolher uma ação. Que ação, Tarcísio? Qualquer ação? Não, tem uma lista de ações. Tentar prender o cara, buscar informações, descansar, explorar, pesquisar, esperar ou investigar. Tá? Essas ações elas vão ficar disponíveis nem sempre ao mesmo tempo. Por exemplo, tentar prender, eu só consigo se eu souber quem é o vilão e o motivo dele. Buscar informações, por exemplo, né? Olha só, para investigar. Investigar eu só consigo se o vilão tiver sido revelado ou se especificamente alguma passagem me permitir isso. Uma outra aqui, né? Buscar informações. Eu só consigo se eu souber quem é o vilão, mas ainda não souber o motivo do crime. Pesquisar, se eu souber o motivo, né? Se eu souber o motivo, eu posso pesquisar. Então, geralmente, a única ação que está disponível nos primeiros turnos é o explorar. Então, vai jogar esse jogo, né? Não leia a tabela das ações, porque elas têm muita coisa aí. Vamos lá no começo, então, onde começam as aventuras. Como é que eu faço para definir onde começam as aventuras, Tarcísio? Então, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui. Porque não é só isso, agora a gente tem que definir também nossos equipamentos iniciais, né? Então, nessa página aqui, The Game is Afoot, tem um pequeno texto introdutório, né? Então, ele fala, né?
você está lá pensando tal, quando do nada um caso aparece. Você está lá na Baker Street 221B, que é o endereço oficial do Sherlock Holmes. Então, alguém chegou com um caso. Né? Leia esse trechinho aqui, não tem nada que vai impactar no gameplay, mas é bem interessante. Aí, ó, antes de você começar, role para ver o seu equipamento inicial. Então vamos rolar aqui, ó. Ele tem uma tabela que me leva a várias referências, tá bom? Então deixa eu abrir aqui o meu rolador de dados. Eu vou virar pro lado. Daqui a pouco eu volto aí, hein? Pra abrir o... Não, abriu coisa errado. Ai, meu Deus do céu. Quanta habilidade, né? Deixa eu voltar lá. Aqui, ó. Era esse daqui que eu quero. Então vamos jogar um D6 e vamos pesquisar a referência associada a isso do equipamento. Então eu joguei um D6 aqui, rolei, deu 5. Aqui me diz o seguinte, 5 eu vou na referência M416. Então vamos lá, na M416 para ver que equipamento que o Sherlock Holmes começa aqui, que o meu Sherlock Holmes. M416, aqui ó, Walking Stick, né, um equipamento. O que é o Walking Stick? É uma bengala, é a mesma coisa que o Walking Cane. Então, você encontra essa Walking Stick. Leve com você para ganhar Tracking e mais um Brown. Então, eu já tenho um Tracking. Então, agora eu passo a ter 2 Tracking. Deixa eu anotar aqui na minha ficha. Eu tenho Tracking 2 e mais um de Brown. Em vez de 5, eu tenho 6 por causa da minha bengala. Lembrando que o Sherlock Holmes ele lutava, ele tinha algumas habilidades aí, né, nesse ponto. Legal, gostei disso. Para o seu primeiro caso, consulte a tabela abaixo. Então pode ser a aventura A001 ou a aventura A002. Se cair de 1 a 3 é a aventura A001. Se cair de 4 a 6 é a aventura A002, que está aqui, ó. Esse é onde começam as aventuras. Então vamos rolar aqui. Vamos apagar. Coloquei aqui, rolei. Caiu 1. Então é a aventura A001. Massa. Então agora vamos começar, né? Aqui está falando também, né? Se a qualquer momento eu quero voltar para Baker Street durante o caso, para minha casa, eu tenho que ir para o M403, né? E no final do caso, se eu resolver, eu vou para o M401. Mas para eu resolver o caso ainda falta bastante e por enquanto eu não preciso voltar. Então vamos ler o que está escrito aqui, ó. A001, cidade de Westminster, London. Tem uma palavra aqui que eu não conheço, que eu não lembro o que é Hanson. Só um segundinho, gente. Tá? Hanson, tradução. Carruagem, lógico, né? Então, olha só. Ela começa em Londres. E eu tô andando lá, né? Não precisei pegar uma carruagem porque eu não precisava viajar tão longe. Tem os caminhantes normais da manhã, todos orbitando essa Londres, essa grande cesta no qual várias pessoas do Império são irresistivelmente drenadas. Então, aparentemente está tudo normal. Londres, aquela Londres vitoriana, e o Sherlock Holmes está lá caminhando por ela. Imagine o seu Sherlock Holmes, se é o Cumberland lá, ou o Downey Jr., ou qualquer outro, né? Ou você mesmo. Então olha só que interessante, aqui tem um especial, tá falando. Se esse é o seu primeiro caso, quando o vilão for revelado, você ganha um adicional mais um Solve Modifier. Né? Porque geralmente você ganha um e você ganha mais um por ser o primeiro caso. Então vamos escolher. Primeira coisa então, já estamos no turno 1. Estou lá andando pela cidade, vamos explorar. Então vamos na tabela do explorar. Gente, esse é um jogo que ele tem muito book flipping, né? Muito gira pra cá, vai pra lá. Não tem jeito de escapar disso, tá bom? Faz parte. Vamos lá então nas ações. Minha primeira ação é explorar. Eu gosto de marcar assim, ó. Turno 1. Primeiro eu marco a minha ação explorar. Legal. Então vamos lá na tabela de explorar e vamos ler o que significa, ó.
Ó, você decide explorar a área para ver o que você consegue descobrir. Essa ação só pode ser realizada se nenhum vilão tiver sido revelado ainda. Quando o vilão for revelado, eu não posso mais fazer essa ação. Como é que ela funciona? Ó, role 2d6 e acrescente mais um para cada ponto de tracking que eu tiver. Eu vou rolar 2d6, eu tinha um tracking, mas por causa dessa bengala eu tenho mais um. E o máximo que um traço pode ter pessoal é 3, tá? Um trait. Então vamos rolar aqui. Quanto maior o número, melhor. Números baixos, eles geralmente vão me colocar em problema. Por exemplo, se eu tirar 2, se eu rolar e tirar 2, que já não vai ser o caso, eu encontraria o vilão, que não seria nada bom nesse ponto da aventura, né? Eu posso me perder, né? Eu posso... Vamos lá, vamos rolar. Então, 2d6 e vou acrescentar 2 ao resultado. Então, o resultado ele vai ser de 3 a 14. Quanto maior, melhor. 9. 9 é um resultado legal, com mais 2 dá 11. Aí eu vou aqui na tabela de explorar e vejo, ó, você descobre alguma coisa importante. Então, meu Sherlock Holmes está andando lá e descobre alguma coisa muito importante. E aí ele dá uma dica aqui, ó, role a clue event. Os eventos, sejam eventos de pista, clue event, eventos de personagem, character event, eventos de vilão, villain event, eventos de qualquer coisa, eles vão estar na aventura. Então aqui, ó, tem a tabelinha que tem, ó, vilão, character, um evento do Holmes, um evento do Watson. Então aqui é clue. Eu vou na linha da clue e vou rolar um D6 e vou ver qual que é esse evento de pista. Encontrei alguma pista. Lembrando que no começo você ainda não sabe qual é o caso, você ainda está procurando esse caso. Vão ser essas pistas que vão que vão montando o panorama, como é nos livros do Sherlock Holmes. Então vamos rolar aqui um D6, 4, e vamos pegar a referência aqui da linha de clue, de pistas, 4, M518. Deixa eu anotar aqui, né? Eu gosto de anotar. Então, ó, clue M518. E aí a gente vai lá para a referência M518. Vamos ver o que a gente encontrou. Geralmente, o clue events, os eventos de pista, eles são muito importantes. Eles dão várias informações importantes. Evento de personagem, muitas vezes você encontra personagens que não acrescentam em nada. A mesma coisa, eventos do Watson, eventos do Holmes, tem eventos bons, tem eventos ruins e tem eventos que não acrescentam em nada. Agora, um clue event, ele sempre acrescenta coisas boas. Vamos lá. M518. Aí a gente faz aquilo. Aqui, ó. M518, stand on the carpet. Então, né, no lugar que eu fui, uma casa, aí você tem que conectar, tá bom? Por isso que ele tem esse lance do RPG. Eu tô pesquisando, então, provavelmente, eu entrei numa casa em que me indicaram que aconteceu algo lá e tem uma mancha no carpete. Então, olha só, a clue, a pista é essa, mancha no carpete. Então você anota aqui para você poder fazer as associações depois, tá? Ele é um quebra-cabeça. Gente, é um jogo do Sherlock Holmes, tá bom? Se tudo for às claras, não é Sherlock Holmes. Então, né, uma mancha no carpete. Ó, uma mancha é encontrada sobre o tapete. Esse carpete pode mostrar sinais de um crime que foi cometido. Que crime é esse? Você ainda não sabe. É como se alguém tivesse dado uma pista misteriosa. Ó. Vá até a casa. E aí você pode seguir como se fosse um board game ou você pode criar todo um lore. Eu gosto de criar todo um lore. Então é a casa de uma pessoa que eu ouvi falar. Uma pessoa que é um industrial mais ou menos famoso lá. Um empresário, vai. Não, nem sei se na época vitoriana já tinha indústria se desenvolvendo. Que eu ouvi falar, não era muito amigo, mas ele é muito influente, ele pode pagar bem e fazia tempo que eu não tinha um desafio digno. E a única coisa que eu recebi foi um endereço dessa casa onde eu acabei de entrar e acabei de achar
uma mancha no carpete, ó, já está formado. Pô, olha só que mistério, né? Pô, eu não sei qual que é o crime. Por que a pessoa não quis contar o crime, né? E aqui ele está falando então, ó, role um D6. Vamos rolar um D6. E aí ele tem uma tabelinha que a gente vai consultar, né? Para quem está acompanhando com o livro, a gente está lá na referência M518, tá bom? No livro de referências. Então vamos rolar um D6 aqui. Geralmente é assim, né? Quanto maior o resultado, melhor vai ser para a narrativa. 3. Ó, 3. Eu ganho mais um Solve Modifier. Isso é muito bom. Então eu já tenho um ponto de resolução. O que isso quer dizer narrativamente? Talvez eu tenha encontrado alguma marca, talvez eu tenha encontrado pegadas, alguma coisa que parece levar para a explicação do que aconteceu. Do que aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então tinha uma pista lá. Eu vou... Aí isso também, você pode seguir sem pensar exatamente o que é, ou você pode pensar. Um papelzinho que você encontra ali jogado sempre resolve isso. Uma pegada sempre resolve isso, né? Aquelas coisas bem Sherlock Holmes. Legal, resolvido a minha ação. Acabou o turno, Tarcísio? Não acabou. Agora a gente tem que ir lá na nossa matriz de encontro. Todo final de turno a gente tem que rolar na Encounter Matrix. Então vamos lá buscar a Encounter Matrix e vamos ver se vai acontecer algum evento. Então é sempre assim, uma ação que a gente escolhe resolve ela, tem vezes que não acontece nada na nossa ação, dependendo do resultado. E um possível encontro, esse encontro pode acontecer ou não. Vamos ver quando é que ele acontece, né? Então o Encounter Matrix está aqui, ó. É essa tabelinha aqui, gente, ó. Ó, Encounter Matrix. Então, ó, ela depende do turno. Como a gente está no turno 1, no turno 1 a 4, a gente, toda vez que você vai na Encounter Matrix, vai rolar 2d6. No turno 1 até o turno 4, se eu tirar um resultado 7 ou mais em 2d6, acontece um evento. Que evento é esse? Aí a gente rola aqui para ver, tá? Se o resultado for 6 ou menos, não acontece evento nenhum e a gente pode partir para o turno 2. Se acontecer um evento, a gente resolve esse evento. Então vamos rolar aqui. Eu, particularmente, eu acho que nos primeiros turnos, quanto menos evento acontecer, melhor. Por quê? Porque geralmente é alguma complicação. Mas, ao mesmo tempo, esses eventos eles podem ser eventos positivos. Não necessariamente eles são negativos. Então, vamos lá, vamos torcer. Essa rolagem na matriz de encontro, na Encounter Matrix, ele não tem modificador, tá bom? Ele é o resultado do dado. Ele é totalmente ao acaso. Vamos rolar aqui. Caiu 6. Então, nesse primeiro turno, não tivemos nenhum encontro. Legal? Partir para o segundo turno. Eu vou fazer o turno 1 e o 2, tá bom? É como se fosse uma cena. Então, a cena é aquilo. Vamos agora no turno 2. Eu ainda não sei quem é o vilão. Eu ainda não sei quem é o... Eu ainda não sei qual é o motivo, né? Mas eu já tenho uma pista. Vamos ver se, além de explorar, existe alguma ação que eu possa tomar por ter uma pista, tá bom? Ó, tentar prender, logicamente não, porque eu nem sei quem que eu tenho que prender. Explorar já está aberto. Investigar, a gente só consegue investigar se a gente souber quem é o vilão ou se alguma referência permitir que a gente investigue. Aqui, ó, abriu uma, buscar informação. Olha só, você decide tentar encontrar mais informação sobre aquela pista, provavelmente. Você precisa ter um clue event, a gente teve, ou ter o vilão revelado, mas não o motivo. Então, agora eu já tenho duas. Olha só que bacana. Eu já posso explorar e eu já posso buscar informação. Como eu já explorei, eu posso tentar de novo. Explorar seria procurar um outro lugar, talvez em volta da casa, né? Talvez pelos cômodos.
Agora, o buscar informação seria, pô, talvez esse papel ele seja um papel que eu vi parecido na loja ali do lado, ou então talvez tenha um empregado da casa ali, né, que abriu a porta para mim entrar e tudo mais. Eu vou investigar só para ser uma ação diferente. Geralmente eu escolheria explorar novamente, mas então turno 2 vou anotar a minha ação, que é buscar informação, seek information. Como é que ela funciona? Vamos ver. Ó, role 2d6 e acrescente mais um para cada um dos traços a seguir. Carisma, subterfúgio, disfarce ou história. O máximo de modificação para essa ação é mais um. Eu tenho mais um de história, legal. Então eu vou rolar 2d6, vou somar mais um e consultar aqui na tabela para onde que ela vai me indicar. Tá bom? Ainda estou no mesmo lugar, eu não procurei outro lugar. Eu estou considerando que tinha alguém lá comigo, me acompanhando. Então eu vou fazer perguntas para essa pessoa. Quanto maior o resultado, melhor. Resultados baixos me colocam em problema. Vamos lá. O mínimo que eu posso tirar nessa rodada, nessa rolagem, é 3. O resultado ruim, assim, muito ruim, é o resultado 2. Mas um resultado 3, ele costuma ser bem ruim. 7 mais 1 dá 8. Quando fica nesse meio, geralmente tanto fez, tanto faz. Vamos ver aqui, ó. Olha só. A witness from who you were seeking information proves useful. Uma testemunha de quem você buscou informação se provou útil. Então tinha uma testemunha. Esse cara que abriu a chave para mim. Ele era um antigo funcionário da casa. Aqui ele tá pedindo, ó. Role um D6. E dá uma tabelinha. Vamos rolar um D6 para ver de que forma ele se mostrou útil. Provavelmente ele vai dar uma informação que vai me levar para alguma outra referência. Então joga um D6. Caiu 4. 4 aqui está falando o seguinte, ó. Essa testemunha apresenta para mim alguém que pode me ajudar. Então role um Character Event, um evento de personagem. Então, deixa eu anotar aqui. Agora vamos conhecer a nossa primeira pessoa, que não é a pessoa que me deu a informação. Então eu conversei com essa pessoa falou, ó, tem aquela pessoa ali que ela sabe de alguma coisa. Então tá bem misterioso isso, né? Então deixa eu anotar aqui que eu tenho um character. Então tem um mistério por trás. Eu sempre gosto de pensar assim, gente. São sempre crimes que eles não querem que sejam revelados. Então, a pessoa que contrata o Sherlock Holmes, ela tá com medo de dar muita informação, então ela não passa nada, porque ela sabe que o Sherlock Holmes é capaz o suficiente de montar o quebra-cabeça. As pessoas envolvidas, elas tentam ser as mais misteriosas possíveis. Então, até o turno 4, 5, a gente nem sabe direito exatamente o que aconteceu. E essa é a graça do negócio. Esse jogo ele faz uma coisa muito interessante, que é construir sozinho um mistério que você vai descobrindo aos poucos. Isso é maravilhoso, maravilhoso, né? Um character event. Vamos lá então, na aventura. Nossa senhora. Eu gosto demais desse tipo de jogo. Um dos meus sonhos é escrever um jogo desse tipo, mas é muito trabalhoso, eu não sei nem por onde começar. Então aqui, ó, tem a parte aqui, ó, character. Personagem é alguém que a gente vai encontrar. E o mais interessante, esse alguém, ele é sempre algum personagem de algum livro. Então vamos rolar um D6. 3. Eu vou encontrar o personagem na referência M486. Então deixa eu anotar aqui. M486. Por que eu anoto, né? Se eu precisar esquecer de algum detalhe quando eu parar, né, para continuar amanhã e tudo mais. Então vamos lá para M486. Aqui, olha só, o Dr. Percy Trevelyan. Então deixa eu anotar aqui quem que eu encontrei. O cara lá que abriu a chave para mim falou, olha, o Dr. Percy Trevelyan pode ter informações que você procura. Então vamos anotar aqui, ó, o Dr. Percy
Trevelyan. Vamos apontar que é um consultório médico que fica de frente para essa casa que eu estou investigando. Então olha só, você encontrou o Dr. Percy Trevelyan. Ele é um homem pálido, né, com sandy whiskers in his mid-30s. Eu não sei o que é sandy whiskers. O que é sandy whiskers? Né? Sandy whiskers. Não faço ideia que é isso. Bigodes arenosos. Eu não sei o que é um bigode arenoso. Eu imaginei aqueles bigodão assim, sabe, que faz aquela voltinha, mas não caricato como o Salvador Dalí, aquela coisa mais vitoriana mesmo. Um cara pálido, tal, na volta do seu mid-30s, então ele tem 35, 36. Eu já imaginei um cara baixinho, barrigudo, muito bem vestido, né, com algumas coisas de médico, ó. E aqui ele dá a estatística. Então ele tem Brain 6, Inteligência 6, Brown 3, Fracote e Bravery 5. E ele tem Medicine 2, né? Olha só, ele se juntará a você como um aliado. Gente, no Doctor Who, quando fala isso, he will join you as an ally, automaticamente ele já se une a nós como um aliado. Quando não fala, eu preciso fazer um teste de carisma. Eu não lembro aqui se essa regra se mantém aqui, então só vou fazer uma pausa, que para vocês vai ser só um corte rápido para pesquisar, só um segundinho. Aqui, gente, ó, eu esqueci de falar uma coisa importante, mas que fica embutida, né? O Watson, ele tá sempre me acompanhando, tá bom? Só que, enquanto eu tô fazendo as investigações, o Watson fica ali, dando uma volta. Então, o Watson, ele tá ali em stand-by. Mas o Watson, ele tá sempre presente, tá bom? Então, de repente, seria interessante anotar as características do Watson, tá? Então, o Watson, né? Ele tem cérebro 6, brain 6, brown 6. Ele é um pouco mais forte do que o Sherlock Holmes. E ele tem Bravery 7, ele tem a mesma coragem. E aí ele tem Carisma, Weaponry, ele é bom com armas, e Medicina 2. Ele tá lá, e ele não é um aliado. Aparentemente, gente, a regrinha continua. Então, como tá falando que ele se juntará comigo como um aliado, quer dizer que ele automaticamente se junta a mim. Realmente. Então, nós temos um aliado agora, né, deixa eu anotar aqui, que é o Dr. Percy Trevelyan. Então ele é meu primeiro aliado. Legal demais. Depois, se ele sobreviver, ele pode começar a andar comigo agora, tá? Então eu converso com ele, rola aquela identificação, ele decidiu acompanhar as investigações. Então, nesse caso, é interessante a gente anotar as características dele. Então ele tem Brain 6, Brown 3 e Bravery 5 e Medicina 2. Ou seja, juntando o Medicina 2 dele com o Medicina 2 do Watson, a gente já tem Medicina 4. Isso pode ser muito útil, tá? Então, o que mais que ele faz, né? Olha só. Make a brain roll for Dr. Trevelyan. Ah, olha só. Tem um bônus aqui se eu estivesse num lugar chamado Brook Lane, mas eu não tô porque eu não tive nenhum evento de local ainda. Então eu vou fazer um teste de Brain, de inteligência, para o Dr. Percy. Então é um Brain 6, né? Não é o 9 do Sherlock Holmes, infelizmente. Se ele for bem sucedido, ele vai lembrar de alguma coisa e vai dar uma pista. Aí a gente vai para um outro Clue Event. Então, tá um pouquinho difícil, porque é um quality, né? Brain é uma qualidade. Então eu tenho que jogar 2 dados e tirar 6 ou menos, né? Então a chance de cair 7 ou mais é um pouquinho maior. Vamos rolar. Ah! Ele não passa, ele até tenta se lembrar, mas ele fala que infelizmente ele tomou whisky naquela noite. E a percepção dele estava um pouco turva. Então, infelizmente, não vamos rolar, mas ganhamos um aliado. Então, esse segundo turno foi bem interessante. Aí, nisso, eu chamo o Watson, que estava lá no final da rua, fazendo qualquer coisa. E agora sim, estamos nós 3 reunidos. Eu, Sherlock Holmes,
o Watson e o Dr. Percy Trevelyan, né? E aí fica aquilo, né? Esse ex-empregado da casa que abriu, que falou do Percy Trevelyan, né? Será que no futuro vai ter algum parágrafo falando que tem um traidor entre nós? Talvez o doutor ele esteja escondendo alguma coisa, ou talvez esse cara que passou o contato, né, que falou do doutor, esteja escondendo alguma coisa. E aí? Hein? Uma coisa que a gente pode fazer, gente, é que a gente pode separar. Eu posso fazer uma ação com o Watson, uma ação com alguns aliados, né? Mas isso deixa para separar quando você já estiver dominando bem as regras, porque é como se você estivesse fazendo 2 jogos simultaneamente. Então, pega bem as regras. Então, para terminar o turno 2 e esse gameplay, que eu acho que já está se estendendo bastante, vamos rolar na matriz de encontros. A gente ainda está no turno 2. O que isso quer dizer? Que eu vou rolar 2 dados e se cair 7 ou mais tem um encontro. Então vamos lá. Eu não quero que tenha um encontro ainda, mas quem decide isso é o universo. Caiu 6. Então, mais uma vez não rolou nenhum encontro. Então nós vamos para o turno 3. Já estamos no turno 3. 1/4 da aventura se passou e eu ainda não sei quem é o vilão. Eu não sei quem é o motivo e eu só tenho uma pista. Tá? Ou seja, a aventura... Aliás, eu estou no turno 2, né? Então, uma pista em 2 turnos tá bacana. Eu já consigo explorar, já consigo buscar informação. Tô dentro do esperançoso, assim. Eu tenho tudo ainda para solucionar. O que acontece é que muitas vezes você chega lá no turno 8 cheio de problema, você lutou, aliado seu morreu, e você ainda não sabe quem é o vilão. Né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é muito divertido de jogar. E para quem não conhece, conheçam.